O psicólogo Carl Jung alertava: a maior ameaça à civilização não vem da natureza, nem de doenças físicas, mas da nossa incapacidade de lidar com as forças do próprio psiquismo humano. As massas nunca tiveram uma verdadeira sede pela verdade. Elas rejeitam evidências que não agradam ao seu gosto e preferem divinizar o erro. Desde que esse erro as seduza, e quem oferece ilusões torna-se facilmente seu mestre, e quem tenta destruí-las quase sempre se torna sua vítima. Em Civilização em Transição, Carl Jung afirma que essa frase é uma verdade eterna e trágica, e que nossos impulsos mais primitivos emergem com mais força em períodos históricos nos quais a doença mental deixa de ser a exceção e passa a ser uma norma social. A esse fenômeno ele deu o nome de epidemia psíquica. Não são terremotos, nem fome, nem o câncer que representam o maior perigo para a humanidade, mas o próprio ser humano. Isso acontece porque não existe proteção eficaz contra epidemias psíquicas, que podem ser mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Entre todas elas, a mais perigosa é a psicose de massa. Uma psicose de massa ocorre quando grandes grupos de pessoas perdem o contato com a realidade e passam a viver dentro de delírios coletivos. E isso não é ficção. A história está repleta de exemplos. As caças às bruxas do século XVI e XVII ou a ascensão dos regimes totalitários no século XX. Durante as caças às bruxas, milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram executadas não por crimes reais, mas por se tornarem bodes expiatórios de sociedades enlouquecidas. Em algumas vilas suíças, mal restaram mulheres vivas. Quando uma psicose coletiva se instala, o resultado é sempre devastador. Carl Jung observou nessas condições os indivíduos se tornam moral e espiritualmente inferiores, afundam em nível intelectual mais baixo, tornam-se irracionais, emocionais, irresponsáveis e imprevisíveis. E o mais assustador, crimes que um indivíduo jamais cometeria sozinho passa a ser cometido livremente pelo grupo. O aspecto mais perigoso da psicose de massa é que os afetados não percebem que estão doentes. Assim como um indivíduo psicótico não consegue sair da própria mente para observar os seus erros, uma sociedade em delírio não possui um ponto externo de observação para reconhecer a sua loucura coletiva. Para entender a psicose de massa, é preciso primeiro compreender o que leva um indivíduo à loucura. Embora existam causas físicas que são os entorpecentes e as lesões cerebrais, as mais relevantes aqui são as causas psicológicas, chamadas psicogênicas. Os gatilhos mais comuns da psicose é uma inundação de emoção negativa, e quando alguém entra em um estado de pânico prolongado, buscar alívio se torna uma necessidade urgente. E esse alívio pode vir por caminhos saudáveis, enfrentando a ameaça, ou por um caminho mais perigoso, a ruptura psicótica. Ao contrário do que se imagina, a psicose não é apenas caos. Ela é uma reorganização da realidade onde fatos e delírios se misturam para aliviar o sofrimento emocional. O psiquiatra Silvano Ariete descreveu esse processo em duas fases: a fase do pânico, a confusão, medo intenso, percepção distorcida da realidade, e a fase do insight psicótico. A mente cria então uma explicação delirante que dá sentido ao caos e reduz a angústia. O problema é que esse sentido é falso. Ele alivia o medo, mas rompe com a realidade. Se o indivíduo vulnerável pode enlouquecer sob medo intenso, uma população inteira pode entrar em uma psicose quando é submetida a ameaças contínuas, reais, exageradas ou fabricadas. No mundo moderno, a forma mais perigosa dessa psicose é o totalitarismo.
é a concentração extrema do poder nas mãos do Estado, acompanhada da destruição dos direitos individuais. Divide-se a sociedade entre governantes e governados, e ambos adoecem. Os governantes passam a se ver como figuras quase divinas. As massas, por sua vez, regredem psicologicamente, tornando-se submissas, dependentes e infantis. Pesquisas mostram semelhanças perturbadoras entre cidadãos que vivem sob regimes totalitários e pacientes esquizofrênicos. O totalitarismo só se sustenta sobre delírio. O processo de indução dessa psicose coletiva é chamado de menticídio e ele começa com o medo. Ondas sucessivas de terror são intercaladas com breves períodos de alívio. Cada nova onda é mais intensa que a anterior. A moral se desgasta, a resistência psicológica então diminui. A confusão é alimentada por propaganda contraditória, informações incoerentes e mentiras descaradas. Quanto mais confusa a mente coletiva, mais fácil controlá-la. Tecnologias modernas, as redes sociais, algoritmos, censura seletiva amplificam esse processo. A mente é constantemente bombardeada, não há tempo para reflexão e o isolamento social completa o ciclo. Pessoas isoladas perdem contato com exemplos de sanidade e tornam-se mais fáceis de condicionar. Sozinhas, confusas e aterrorizadas, as massas passam a desejar ordem a qualquer custo. E então o sistema oferece a cura. A promessa é simples: segurança, estabilidade e ordem. O preço é alto: liberdade, autonomia e responsabilidade pessoal. Assim, a sociedade aceita o delírio totalitário como se fosse salvação. Mas essa ordem é patológica. Ela elimina a criatividade, a espontaneidade e a dignidade humana. Não há garantias de recuperação para uma sociedade em psicose, mas há caminhos. Carl Jung dizia que tudo começa com o indivíduo ordenar a própria mente, viver de forma íntegra e tornar-se um exemplo vivo de sanidade. A verdade deve ser compartilhada, pois ela é mais poderosa que a mentira. E é por isso que os regimes totalitários precisam censurá-la. O humor e o ridículo também são armas poderosas. Ditadores não suportam ser ridicularizados. Outra estratégia é a criação de estruturas paralelas, negócios, comunidades, arte, tecnologia e cultura que existam fisicamente dentro do sistema, mas moralmente fora dele. Quando essa estrutura se multiplica, surge então uma sociedade paralela, um refúgio de liberdade em meio à loucura coletiva. Nada disso é fácil, mas a tirania, como o inferno, não é facilmente vencida. Mas quanto mais dura a luta, mais gloriosa é a vitória.